Pai do Senhor, povo de Deus, mais uma vez aqui no nosso canal EBD Simples Assim. E hoje vamos estudar a quinta lição, o reinado de Acasias. Não se esqueça de dar um like, compartilhar, como também você fazer suas perguntas que eu respondo. Todos que me perguntam aí no nosso canal, EBD Simples Assim, eu respondo, tá bom? Vamos lá então para mais uma aula. Muito bem, a aula de hoje, a quinta aula da lição bíblica dominical, lição de adultos, vai trabalhar o filho de Acais, Acasias. E aí temos, como sempre, aquelas frases de efeito no início, que eu sempre falo e comento e coloco também no canal, que é uma forma de dar um escopo geral da lição bíblica dominical que nós estamos estudando. Então, qual é a nossa primeira frase para nós trabalharmos rapidamente antes de chegar nos tópicos da lição? Primeiro, nenhum reinado terá êxito se Deus não for consultado. Comente isso com seus alunos. Todo reinado, toda presidência, toda governabilidade só terá êxito se Deus for consultado. O problema é que os homens querem reinar, presidir, sem ter a intimidade com Deus para consultá-lo como será seu governo, seu reinado, sua presidência. Acasias, imitando o próprio pai Acais, não consulta Deus para reinar com ele. E logo nós teremos um fim trágico quando Deus não é consultado. Segundo, o mundo sem Deus acende velas para mortos e consulta deuses surdos e mudos. Este é o resultado de um mundo sem Deus. Acender vela para defunto e consultar deuses que são surdos e mudos. Aí está uma radiografia do Brasil e do mundo, na qual insiste em consultar essas divindades que nada podem fazer em prol do seu governo e em prol de si mesmo. Terceira frase de efeito: a idolatria é a anulação da capacidade espiritual que Deus deu ao homem. Ou seja, Deus deu ao homem a capacidade espiritual para que ele pudesse discernir o grande e verdadeiro Deus das imagens de esculturas feitas pelo homem. E é impressionante que o homem tem uma necessidade extrema de adorar aquilo que vê e aquilo que pega. Portanto, pessoal, aí está mais um retrato de um povo, de uma nação, e por que não dizer, de uma humanidade que ainda acende velas para pessoas que têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, têm pés, mas não andam, e essas pessoas são até muitas vezes idolatradas, tidas como deuses, e enfim, eu acredito que quando não se acerta no verdadeiro Deus, ficamos penando para estar adorando essas coisas. A idolatria, então, tira do homem a capacidade de raciocinar e aguçar o seu intelecto do ponto de vista espiritual e crer que há somente um Deus. Quarto, trocar o Deus dos céus pelo Deus das moscas, você vai saber daqui a pouco porque Deus das moscas é um suicídio espiritual, religioso e moral. É isso que eu vejo, pessoal. É impossível que o Deus Baal, Peor, ou Baal, conhecido também como Baal colocado na lição, o Baal
Zarote, ou Baal, conhecido também, que nós estamos estudando, Baal Zephon, enfim, como diz aqui na própria lição dominical, vários tipos de Baal, e eu vou trabalhar eles para que você possa entender melhor que Baal é esse que nós estamos estudando aqui, e o significado desse Baal chamado Baal, Deus das moscas. Então, é um suicídio intelectual você adorar o Deus das moscas em vez do Deus de Israel. Quinto, a morte é inevitável para os que desdenham do Deus único e verdadeiro. Para quem não confia, não acredita a sua fé no Deus verdadeiro, certamente vai ser uma morte inevitável quando está com uma enfermidade incurável ou quando você está à beira de uma morte e não conhecer que o Deus verdadeiro é o único Deus que pode lhe dar a cura para a sua vida. Sexto e último, toda idolatria está ligada a demônios. Vou repetir. Toda idolatria está ligada a demônios. Ou seja, por trás de todo o culto idólatra, há sempre uma influência demoníaca. E é por isso que Deus abomina a idolatria. Você pode checar esta verdade lá em Deuteronômio, capítulo de número 32, versículos 16 e 17. Vai estar lá para que você possa ler e compartilhar com seus alunos. Muito bem, vamos nós então. Primeiro ponto da nossa lição. Vamos entender agora que tipo de idolatria Acasias, filho de Acá, está fazendo e que Baal é esse que nós estamos comentando aqui, o Baal Zebub, como também Baal Peor, Baal chamado também o Baal do lado do monte Zephon. E a gente vai explicar isso direitinho para vocês, tá bom? Um reinado marcado de idolatria. Como eu tenho sempre dito aqui com vocês, queridos, depois de Jeroboão, todas essas idolatrias são cultuadas pelos deuses do Reino do Norte, porque sempre na lápide, na morte de um rei, vai estar lá escrito: e ele pecou, fez o que parecia reto aos olhos do Senhor, pecou assim também como seus pais, o mesmo pecado que cometeu Jeroboão. E aí, vamos então a essa divindade. Está se falando tanto de Baal, né? Então, quem é Baal? Baal é um deus semítico, é um deus que tem como sua etimologia significado de propriedade, senhor e marido. É um deus que é cultuado pela língua semítica, a língua dos filisteus, a língua ugarítica, a língua dos hebreus, dos aramaico, que são os arameus, como também a língua dos amorreus, daqueles povos ali de Canaã. Então essa divindade, ela é cultuada por esses povos que ali havia em Canaã. E aproveitar o momento para que você possa ampliar sua lição com seus alunos, para explicar que a Bíblia não só tem Baal, mas vários tipos de Baal. Quer ver o primeiro? Baal Zebub, esse que Acasias mandou consultar, que é o Deus das moscas. Olha só, em vez de consultar o Deus verdadeiro dos céus, foi consultar o Deus das moscas. Como também temos o Deus chamado Deus Baal Zerit. O que é Deus Baal Berit? Berit quer dizer Deus da aliança, querendo desdenhar do Deus da verdadeira aliança. Como também Deus chamado Baal Zephon, que é o Senhor, aqui conhecido como o Senhor do Norte. Como também você vai conhecer como Baal Armon. Baal Armon, Senhor da multidão. Baal Peor, Deus do monte Peor. Baal Tamar, Senhor das palmeiras. O Deus, Senhor,
que é dono das palmeiras, como eu já disse aqui, esse tipo de Baal e toda a sua trupe, né, que é conhecido como a teonomia, que é a lei dos deuses dos cananeus, não é dono de nada e não manda em nada. Mas mesmo assim, os reis de Israel do Reino do Norte e alguns do Sul vai insistir, consultar essas divindades. E aí, nesse primeiro ponto da lição, fizemos aqui uma especificação dos tipos de Baal que existem na Bíblia. Tem mais, viu, pessoal? Só estou consultando aqui para vocês alguns, mas tem mais. Porém, o filho de Acabe, Acasias, segue os passos do pai. Segue os passos do pai chamado Acaz. Deveria ter aprendido a lição que o pai dele morreu, como também a sua mãe, porque desobedeceram a Deus através do ministério do profeta Elias. Qual era dele? Se meu pai teve uma morte horrenda, como também minha mãe, por que eu devo seguir esse passo? Por que insistir nos deuses do meu pai, da minha mãe, dos pais dos meus pais, dos meus avós? Isso mostra que quando a pessoa do rei Acasias não se volta para o verdadeiro Deus, então é uma consequência inevitável de erros, fracassos, perdas, prejuízos, preocupações e prestações que você terá que pagar nesta vida, porque você seguiu o caminho errado de seus pais. Quais eram os referenciais do seu reinado? Referenciais da sua vida como governante de Israel. Quem era o referencial dele? Lá vai Acabe, a esposa Jezabel e Jeroboão. 3 fracassos, 3 que pecaram, 3 que desafiaram Deus, 3 que tiveram uma morte horrível diante dos olhos do Senhor. Mas o filho Acasias segue os passos dos 3. Em vez de seguir o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele troca Abraão, Isaac e Jacó para Acabe, Jezabel e o Jeroboão. Então, é sem dúvida um reinado de fracasso. Quando os filhos não são ensinados a honrar a Deus e ter a palavra de Deus como estatuto perpétuo no seu coração e mente, então se tornam homens e mulheres arrogantes e desobedientes. A palavra ainda em alta, apesar do tempo em que ela foi escrita, mas ainda serve para o dia de hoje, é 22:6 de Provérbios. O que é que diz? Ensina teu filho no caminho que deve andar, para que quando ele crescer, não se desviará dele. Eis aqui o problema de Acaz, do pai de Acaz, e agora do filho de Acaz, que não tiveram ensinamento na palavra de Deus. Não tiveram ensinamento desde a sua infância e adolescência. Então, como vai consultar um Deus verdadeiro quando toda a sua infância, adolescência e juventude e até na fase adulta ainda insiste em consultar um Deus de moscas, desdenhando o Deus dos céus, da terra, do fogo e da água? Infelizmente, estará mais uma vez o reinado de Israel ao fracasso por insistir nessas divindades que nada podem fazer. Portanto, eu posso citar para vocês como meu exemplo. Eu tive um pai, meu pai, pastor Daci Cabral de Melo, que há 15 dias Deus o guardou, mas toda a minha infância, toda a minha adolescência, toda a minha juventude e ainda na minha fase adulta foi escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical foi o parâmetro de conhecimento, de sabedoria.
de ter um referencial na minha vida acadêmica, a ponto de quando eu cheguei na universidade, me serviu tudo que eu aprendi. Então eu não levava afronta para casa, eu não baixava a cabeça diante de um ataque de um professor ateu, materialista, agnóstico. Eu não era intimidado por nenhum desses professores que queriam envergonhar-me diante da classe por ser servo de Deus, por ter a Bíblia como meu referencial de fé. Pelo contrário, eu tinha em mente a mesma coragem do homem de Deus chamado Lutero. A paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. Dá para viver em paz na universidade? Dá. Tranquilo, respeito a religião de cada um cultua o que quiser. Porém, a verdade a qualquer preço. Se quiser desenhar do meu Deus, vai ouvir a verdade. Da minha Bíblia, vai ouvir a verdade. Da minha fé, ouvirá a verdade. Então, pessoal, o que foi que eu fiz? Eu respondi à altura todos aqueles que me pediam ciência da minha fé em Deus. Então, a palavra de Deus na minha vida, através da escola bíblica dominical, me deixou uma pessoa corajosa, uma pessoa que sempre tinha uma resposta na ponta da língua para dar a todos aqueles incautos professores que queriam desdenhar do meu Deus e da minha fé. Será que hoje nós temos jovens assim também? Será que os nossos jovens hoje têm a coragem de responder a professores, a desafiar professores que querem desdenhar da sua fé? Por isso que até escrevi um livro que está aqui, ó, Desafiando a Fé, Defendendo a Fé na Universidade. Desafio da fé cristã no ambiente acadêmico. Nesse livro eu respondo várias coisas, pessoal, aonde o meu ensinamento, através dos meus pais, na escola bíblica dominical, me fez ser uma pessoa zelosa, corajosa, que gosta de ler, que gosta de dar aula e provar por A mais B que a Bíblia não está tão distante como alguns pensam do que está sendo trabalhado hoje, tendo em vista que já dizia D.L. Moody, a Bíblia é o jornal de amanhã. A tinta do original ainda está secando. Amém, meu santo? Vamos para o segundo ponto da nossa lição. Elias desafia a adoração a Baal. Amados, nesse ponto, a gente vai tecer alguns comentários que vai lhe ajudar muito em aula. Quer ver? Precisamos, em todo tempo, de homens. Eu estou falando de homens corajosos. Homens compromissados com os céus. Homens que dêem um basta na idolatria e na corrupção. Homens que não tenham vergonha de falar a verdade para aqueles que querem cochear em dois pensamentos. A afronta a Deus é um pecado gravíssimo e pode levar até a morte, como foi o caso de Acasias. O mundo em que nós estamos vivendo, amados, sem Deus, busca atalhos para todos os lados para se dar bem ou para tentar resolver um problema seu. Ou seja, o mundo sem Deus faz fé em tudo que tem direito, se agarra com qualquer coisa para resolver seu problema, mas não vai resolver, porque qualquer coisa não resolve, só quem resolve é Deus. Sem Ele nós não podemos resolver nada. Acasias, ele bem sabia que havia Deus verdadeiro em Israel, mas não consulta Elias, não vai a Elias para consultar a Deus, prefere ir atrás de Baal, buscando o Deus das moscas, Baal-zebub, enviando mensageiros para buscar dele alguma resposta sobre seu ferimento e o seu futuro. Porém, ainda hoje se repete a esse comportamento de deuses
que são consultados por homens e que fazem de todo jeito em busca dessa adoração ou em busca de alguma palavra para o seu futuro. E isso nós temos visto, que a humanidade ainda insiste em atalhos, buscando de alguma forma a resposta para o seu problema e para o seu futuro. Não haverá resposta nem para você e nem para o seu futuro, porque todas as respostas que o homem necessita está em Deus. E o futuro somente a Deus pertence. Mas vamos agora aos 3 capitães que foram, pela ordem do rei Acasias, chamar o profeta Elias para resolver a questão da sua enfermidade. Ora, o que é que nós temos aqui? 3 capitães de 50 homens. E o que é que nós temos aqui nessa narrativa, pessoal? Elias é o ministério de fogo. E aqui a gente vai provar uma coisa. O primeiro capitão, ele vai ao profeta Elias e ele vai com uma ordem severa. E ele diz: desce. E Elias não gostou da atitude daquele capitão, pela sua arrogância, tratar um homem de Deus daquela forma. Desce. O segundo foi pior. Disse: desce depressa. Está lá no texto, amados. Pode conferir. Desce depressa. Elias ora ao Senhor: se eu sou o homem de Deus, desça fogo do céu, consuma a ti e os soldados que estão contigo. Então, o primeiro disse: desça. Elias não desce e manda fogo do céu. O segundo: desce depressa. Deus. Elias ora e diz: se eu sou o homem de Deus, desça fogo do céu e consuma a ti e os que estão contigo. Foram então eliminados. Mas o terceiro chama a atenção de nós. O terceiro capitão de 50 chama a atenção. Ele usa humildade, usa a oração, a súplica. Humildade, oração e súplica. Abre a porta dos céus. Não se esqueça. Humildade, oração e súplica abre a porta dos céus. Ou seja, esse agora vai de maneira mais simples. E ele vai dizer: peço-te, homem de Deus. O outro disse: desce. O segundo: desce depressa. Já o terceiro: peço-te. Há um pedido aqui. E o anjo diz: Elias, vai com esse. Vai com ele. Aqui se encontrou humildade. Se encontrou um coração que intercede ao Senhor. Encontrou-se aqui um homem que agora, na súplica, pede por sua vida e a vida dos seus amigos, os soldados. Então Elias desce. Por isso que Elias é colocado aqui para nós como o Elias que tem o ministério de fogo. E o que é interessante para nós, olha só, por que ministério de fogo? Primeiro, fogo no Monte Carmelo, para mostrar o Deus verdadeiro a todos eles. Segundo, fogo ali na entrada da caverna onde estava Elias, no Monte Horebe. Para quê? Uma visita de Deus na caverna, que aí é revelado fogo. Terceiro fogo, fogo para capitães arrogantes que queriam, ao fio da força, que Elias descesse para ir conversar com o rei Acasias. Então veio o fogo de Deus. Por último, aqui está um homem que é temente ao Senhor, que se ajoelha, que ora e que vai atender ao pedido deste homem. Então Elias desce para ir conversar com o rei Acasias. Elias, sem dúvida, não alivia quando vai conversar com o rei Acasias. A doença de Acasias no terceiro ponto e a sua morte.
A lição hoje é bem curtinha, pessoal, porque o próprio tema em si, ele é curto. Mas deixa eu lhe colocar ainda essa grande verdade. Deus julga com justiça a Acasias. Mas Deus não é amor? É, mas aqui o amor de Deus cedeu à justiça. Porque pelo amor e pela misericórdia, Acasias não quis consultar Elias para que consultasse a Deus. Foi logo ao Deus das moscas, ao Baal Zebub. Então agora vem justiça de Deus. E na justiça de Deus, então Elias é introduzido aonde estava o próprio Acasias. Não dá para ver maravilhas de Deus e ficar insensível, e ficar sem ter temor de Deus. Foi o caso de Acasias. Acasias via os milagres de Elias. Acasias viu Elias quando realizou aqueles milagres, certamente ali como criança ao lado do pai, viu quando os milagres ali realizados por Elias em Israel. Mas mesmo assim, coração duro, em vez de seguir o Deus de Elias, foi seguir ao Deus de seu pai Acais e de seus antepassados. E aqui, gente, não tem como aliviar para quem tem um coração idólatra. A idolatria de Acasias trouxe para ele uma sentença de morte. A idolatria sempre traz consequências desastrosas. Ou seja, para os que confessam ao Senhor e deixam, alcançam misericórdia. Mas para aqueles que insistem em ser idólatra, justiça de Deus. Preste atenção aqui uma coisa, pessoal. Diga para os seus alunos. Deus não tem mais como agir como cura, salvação, milagre e vida, quando o coração é inclinado para a idolatria. Mas se houver arrependimento, tem milagre de Deus. Por isso que o texto vai dizer para nós em Provérbios, aquele que confessa e deixa. A questão é deixar, pessoal. Confessa e deixa. Não houve a confissão de Acasias. Nem tampouco deixaria de adorar ao Deus de seus pais, Baal Zebub. Então, a sentença de morte é inevitável. Acabe pensava que Elias mudaria a sua sentença, mudaria de opinião por estar na presença de Acasias. E não tem gente que é assim? Tem até falsos profetas, que até dizem algumas verdades, mas diante de homens tremem e mudam a profecia. Diante do rei, Acabe não mudou. O que ele disse no campo aos soldados para dizer a ele, disse novamente na cara do rei Acasias. Não intimidou o palácio, não intimidou roupas reais, não intimidou a figura do rei, não intimidou os soldados à sua volta, não intimidou todas as iguarias oferecidas no palácio, não intimidou os conselheiros de Acasias. Gente, quem tem Deus na vida e tem a palavra, nada pode intimidá-lo. Hoje em dia as pessoas são intimidadas por alguma pessoa, pelo cargo que ele ocupa, ou pelo poder que ele exerce. Acasias queria intimidar Elias por estar em casa, no palácio. Lá no campo ele falou para os meus soldados, mas aqui em casa eu quero ver se ele tem coragem de dizer a mim que eu vou morrer. Ou talvez eu quero ver se diante de mim ele não tem uma palavra melhor, já que eu sou o rei de Israel. Que adianta ser rei e não temer a Deus? Que adianta ser pastor e não ter a vergonha na cara para reconhecer que está errado? O que adianta ser um líder e não reconhecer os seus próprios erros? O que adianta a palavra que foi dada a Elias
é a mesma palavra que Deus usa hoje para dar homens de coragem para falar a verdade diante daqueles que estão prevaricando, mentindo e às vezes até enganando. Eles ouvirão sentença de Deus, assim como Elias disse a Acasias, também dirá a qualquer um que Deus chamar hoje, que tem compromisso com os céus e a sua palavra. Você pode dizer pelo menos amém? Glória a Deus. Disse Elias a Acasias, a mesma palavra. Quais foram essas palavras? Desta cama a que subiste, não descerás, mas certamente morrerás. Foi a mesma palavra, não aumentou uma vírgula, não aumentou uma palavra, não se estendeu na frase. Foi a mesma coisa. O que eu disse no campo, estou dizendo aqui diante de ti, no palácio, na frente de todo mundo. Tu morrerás, não viverás. Elias, pessoal, como qualidade, diante desse grande e extraordinário Deus, Elias era um homem que tinha intimidade, zelo, verdade, adoração, coragem, obediência, fidelidade e, acima de tudo, compromisso com a palavra profética. Que tenhamos homens como Elias, homens de coragem. E a Bíblia diz, era homem semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões e fracassos, como falei na aula passada. Elias enterra o pai e o filho. Olha só. Elias vê a morte. Elias vê, participa, olha a morte, decreta a morte de Acabe e Acasias. Entende o que eu estou dizendo aqui? Elias, por adorar a Deus e ser um profeta temente a Deus, ele, no seu tempo, ver a morte de Acabe, porque desobedeceu e adorar a Baal, e ver a morte de Acasias, por adorar Baal Zebub. Ele contempla a morte dos dois, pai e filho, e ele permanece ainda vivo. Na lição que vai vir, a sexta, aí sim, vamos falar de Elias, que foi transladado ao céu. Mas aqui o que eu quero dizer é o seguinte, para este homem que serviu ao Senhor, que pregou a palavra de Deus, viu a morte de dois reis, e Acasias, que era muito mais novo do que ele. Mas por que isso? Desobedientes, corações idólatras, que insistiram em adorar a Deus que nada podem fazer. Que sigamos em adorar o verdadeiro Deus e acreditar a nossa confiança nele. Que todos vocês domingo tenham uma excelente aula. Pessoal, qualquer pergunta me faça. Aí, no nosso canal, vocês percebam que lá embaixo eu sempre estou respondendo. Pode perguntar, tá bom? Compartilha a nossa aula. A todos os professores, dá um like, toca no sininho. Sabe por que o sininho? Porque vai avisar que tem uma nova aula. Dá um like se você gostou. Compartilha então. E não se esqueça, lá no Telegram, eu estou lá, colocando todas as aulas, resumindo tudo para vocês, tá bom? Um forte abraço, que Deus abençoe e que tenhamos uma nova aula, em nome de Jesus, próxima semana.